Seja bem-vindo ao nosso canal Explorando a História com o Pastor Marcos Barros. Hoje, uma edição especial, vamos estar falando sobre a crise entre Rússia e Ucrânia, um tema bem desconfortante, tendo em vista o prejuízo que uma guerra traz para ambas partes e hoje, com o mundo globalizado, podemos dizer um prejuízo para todos os demais países, a começar dos mais próximos, geograficamente falando, pelo envolvimento no conflito, como também, de forma geral, pelas questões econômicas. E é claro que o principal prejuízo é perdas de vidas, que nos traz esse incômodo, né? Mas temos que conhecer um pouco da geopolítica para entender. O que é essa crise entre Rússia e Ucrânia? A crise entre Rússia e Ucrânia ela existe há um tempo longo. Recentemente, estava apenas na ameaça e na troca de acusações entre os presidentes dos dois países, e nós acompanhamos pelas mídias. Acabou se tornando real. Na madrugada do dia 24 de fevereiro, vimos os primeiros ataques russos às cidades ucranianas, no que deve ser o começo de um confronto tenso que deve, né, impactar o mundo todo. Nessa edição especial, eu quero compartilhar, embora eu não seja especialista, não sou professor de geografia nem especialista nessa área, mas são questões de conhecimento geral, de pesquisa, eu quero explicar rapidamente alguns motivos do conflito e as implicações de forma geral para o mundo. Então, eu vou compartilhar 4 pontos desses impactos que poderão ocorrer. Primeiro, Rússia e Ucrânia e como essa crise começou. Vamos recordar de tudo que nós ouvimos falar já há um tempo. A tensão entre a Ucrânia e os russos não é de hoje. O território que hoje é a Ucrânia chegou a ser parte do antigo Império Russo e depois, em 1919, virou uma república da União Soviética. Com o colapso do bloco, a Ucrânia selou de vez a sua independência em um acordo no ano de 1994, sendo, portanto, uma democracia ainda muito jovem. A crise mais recente estourou após a anexação da Crimeia, que é território ucraniano, mas sofreu essa interferência pela Rússia em 2014. Os conflitos na fronteira leste da Ucrânia deixaram mais de 14 mil mortos desde então. Ao longo das últimas décadas, podemos dizer das 2 últimas décadas, a Ucrânia vem tentando realizar movimentos de aproximação com a União Europeia e com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, nesse contexto, há ainda uma divisão cultural, enquanto a parcela que vive a oeste de Kiev, capital do país, da Ucrânia, se enquadra mais nos costumes europeus e ocidentais, outra parcela que vive ao leste enxerga mais proximidade com a cultura russa. É bem de se observar esses detalhes. Em resumo, não há uma visão coesa no país sobre esse movimento de aproximação com o Ocidente. Os russos, por outro lado, entendem que essa aliança pode se tornar uma ameaça a pode se tornar uma ameaça e a essa demanda de poder, né, dessa aliança com a OTAN. E por isso eles estão demandando o veto entre a entrada da Ucrânia na OTAN. Tá ok? Esse é o primeiro ponto que nós queremos observar. Vamos partir no próximo áudio para o segundo ponto.